bem-vindos ao Joana de Ângeles. Nessa noite de hoje, nós vamos estar falando sobre o tema Socorramos, que é uma mensagem desse livro aqui, Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier e Emmanuel. E vou pedir que todos nós nos conectemos neste momento com o alto, vamos manter o nosso pensamento elevado e vamos pedir que os amigos espirituais, complementando a belíssima oração da Mirtz, que ele esteja aqui conosco e vendo o que cada um de nós temos em nosso coração na noite de hoje, do que estamos precisando, porque eles podem nos ajudar. Então vamos lá. Na noite de hoje nós vamos estudar essa mensagem e nós vamos começar entendendo o que Jesus o que Jesus falou quando ele disse: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, o que você fizer, como você mediu o seu irmão, você também vai ser medido. Se você mediu 2 centímetros, você também vai receber 2 centímetros. Mais ou menos assim. Isso significa que o que você fizer ao seu irmão, você também vai receber, coisa parecida. E nós vamos entrar profundamente no entendimento de uma lei divina que chama causa e efeito, para a gente poder entender direitinho o que Jesus quis nos ensinar com essa mensagem, né? Então nós vamos começar primeiro entendendo o que Jesus quis nos dizer, depois nós vamos analisar esses ensinamentos de Jesus sob o prisma da psicologia profunda de Joana de Ângeles, e depois nós vamos fechar a nossa palestra com a conclusão dessa belíssima mensagem que a Cecília acabou de ler. Então, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso está em Mateus, esqueci de colocar aqui, está em Mateus 7:2. Então, a causa e efeito é uma lei divina, faz parte de um dos 5 princípios da doutrina espírita, e é uma lei divina não é uma lei divina, desculpem, deixa eu começar de novo. Causa e efeito é um dos 5 princípios do espiritismo, e ela significa, como eu já falei antes, tudo o que a gente faz para alguém, a gente vai receber de volta. Isso precisamente no enfoque que Jesus falou na parte de julgamento. Da forma como você julga alguém, da mesma forma você vai ser julgado. Isso é essa lei divina que se chama causa e efeito. E todos nós sabemos que nós estamos aqui nesse planeta Terra. Se não sabemos, estamos tentando entender agora que nós estamos aqui nesse planeta Terra por uma passagem. Viemos ficar aqui há algum tempo, numa nova reencarnação, porque precisamos aprender muita coisa, necessariamente aprender coisas que nós não aprendemos ainda em outras reencarnações, aonde erramos, e nós não adquirimos ainda todo o entendimento do que é justiça e o que é misericórdia de Deus. Nós estamos nesse caminho desse aprendizado. E como nós ainda não chegamos lá, por isso nós não temos o direito de julgar os nossos irmãos. Nós somos ainda crianças espirituais. Estamos aprendendo ainda. Então, por esse motivo, nós devemos nos colocar na posição, eu lembro do Alírio, que ele sempre fala e repete, todas as vezes, nós nos coloquemos na posição de aprendizes. Foi para isso que nós viemos aqui. Muitas vezes, nós esquecemos dessa posição de aprendiz. E
julgamos o outro. Por quê? Porque nós pensamos intimamente que nós podemos fazer isso porque nós estamos numa situação superior àquela pessoa que está sendo julgada. Não é nada disso. Nós vamos entender pelo ensinamento, pela explicação de Joana de Anjos por que nós fazemos isso. Jesus, nesta passagem, ele fala da lei causa e efeito. E esta lei é a lei que está encarregada de manter o equilíbrio no mundo, no universo. E através de cada um, o que dá a cada um de acordo com as suas ações. Jesus falou da causa de efeito quando ele falou a cada um segundo as suas obras. Então, a lei causa e efeito, ela é responsável pelo equilíbrio do cosmos. Toda criação divina tem por característica o perfeito equilíbrio. Tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez, que está sob a coordenação geral de Jesus Cristo, porque Ele é o governador da Terra, tudo é perfeito. Tudo dentro do universo, da natureza, da vida humana, todos os elementos do universo, eles se encaixam de uma forma perfeita. Todos os dias, a ciência, todo passo que a ciência dá no processo de evolução, eles conseguem entender isso. O universo, as leis que regem o universo em si é perfeito. A vida humana em si é perfeita. O espírito, a exatidão de como as coisas acontecem é perfeito. O universo, a matéria, esses três elementos do universo se conectam e formam o perfeito equilíbrio, o perfeito balanço, porque foi feito por Deus. Agora, quando nós esquecemos que tudo que existe que essas leis do universo, as leis divinas foram feitas por Deus e que tudo está dentro de um equilíbrio, quando nós esquecemos que este equilíbrio existe e ferimos essa lei, erramos nessa lei, praticamos erros, o que acontece? Este erro volta para a gente. O que nós fizemos de errado vai voltar para a gente. Para quê? Para que a gente tenha uma oportunidade de refazer este erro. Tudo que nós fizemos de bom volta para a gente. O que fizemos de errado também volta para a gente. Isso significa que se você for lá fora, no pomar, e plantar um pé de maçã, você vai colher maçã. Se você plantar um pé de laranja, vai colher laranja. Nunca você vai plantar um pé de limão e pegar uma melancia na mesma árvore. Não tem como. Então, tudo que fizermos de bom, nós vamos receber em troca. Então, quando ferimos estas leis do universo, esse perfeito balanço, esse perfeito equilíbrio que existe no universo, nós vamos responder por este ato, por este pequeno erro. E o que acontece? Ou nessa reencarnação, ou na próxima reencarnação, nós vamos voltar numa nova reencarnação para resgatar ou para fazer aquilo que fizemos errado, para fazer de uma forma correta. E assim, quando a gente faz correto, aquele agressão que eu fiz no cosmos, aquela agressão que eu fiz, ela vai ser consertada. E eu fico de paz, eu fico de boa naquela parte, porque tudo volta no equilíbrio. Vê o tanto que é interessante, quando você fere a lei divina, você desequilibra o cosmos. Quando você refaz, aquela parte volta a se reequilibrar novamente. É isso que é a lei de ação e reação, que é também chamada ação e reação ou causa e efeito, que é a mesma coisa. André Luiz chama de ação e reação. Tudo que temos nessa vida de hoje, aonde sofremos, aonde passamos as maiores dificuldades da nossa vida, onde a dor é permitente de muitos anos, a mesma dificuldade, aquela que a gente não consegue, que a gente tem que aprender a conviver com ela de alguma forma. Essa é a razão pela qual você veio aqui nesse planeta. É ali que você tem que aprender. Se dói, o quê?
se tem problema de, seja lá qual for, persistente, ou de emprego, ou de desemprego, ou de ausência, ou alguma coisa parecida, é naquilo que a gente tem que aprender. Muito dinheiro, pouquíssimo dinheiro, também é a mesma coisa. É aquilo que a gente veio viver, é a nossa tarefa, porque cada um de nós temos uma tarefa espiritual quando viemos para essa terra. E o ponto culminante, o ponto importante dessa tarefa é nos transformarmos como seres humanos, aprendermos a corrigir essa parte da lei natural que nós agredimos numa reencarnação passada e agora viemos para limpar essa agressão. Aí você pergunta, mas eu não sei se eu já fiz isso ou se ainda estou para fazer. Não se preocupe. Tudo bem. O universo conspira ao teu favor. Te dá as ferramentas, te dá o momento exato para você corrigir tudo que você precisa. Principalmente se você se coloca como ser humano na posição de ser usado pela espiritualidade superior. Porque nós, como os espíritos imortais, somos co-criadores do universo. Isso significa que nós somos ajudantes da espiritualidade superior que coordena de uma forma geral todo o universo, tudo que existe na Terra. Então, se você se preocupa em fazer o bem, se você está ligado no bem, no amor, e está se esforçando para se melhorar como ser humano, não se preocupe. Cosmo, as energias positivas vão te achar, a espiritualidade vai te achar. Mas se você se liga no mal, está cada dia mais praticando maldade, cada dia mais problemático, já tirou vida, pessoas que tiram vida, as pessoas que fazem essas coisas más que ainda existem no nosso planeta ainda, a espiritualidade superior não encontra. Por quê? Porque o nível energético é muito baixo, é ligado muito à maldade, é difícil eles encontrar. Então, foram várias as passagens que Jesus nos explicou que nós devemos, toda em qualquer situação, nunca maltratar o nosso irmão com julgamentos tirados da nossa própria opinião, que reflete o nosso próprio egoísmo. Então, ele falou, um deles está aqui, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Então, como é que você vê o defeito na Cecília? O defeito que eu vejo na Cecília, eu vejo nela porque eu tenho ele também. Simples. Joana de Anjos vai explicar isso mais na frente. A gente vai ver como é que isso funciona. Então, nós vemos o mal que está na outra pessoa, mas não somos capazes de enxergar o mal que ainda está dentro de nós. E isso é quase inerente do ser humano. Nós temos essa facilidade de pensar que o outro, a Kátia está errada, a Marisa não, porque eu estou vendo, a Kátia está errada, a Marisa não, ela está correta. Então nós temos essa facilidade de enxergar o erro dos outros. O nosso não. Nunca. Outra passagem, atira a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Todo mundo conhece essa história de Jesus. Chegou no local em que uma mulher estava sendo apedrejada por algum crime lá que ela tinha cometido. E os homens estavam... A multidão já cercava com a pedra, né? E aí uma pessoa chegou e falou para ele, mestre, essa mulher pecou. O que nós vamos fazer com ela agora? Nós vamos matá-la. E ele virou com a singeleza que ele tinha, que ele tem, com a inteligência, singeleza e bondade no coração, virou para eles e falou, atira a primeira pedra. Você que está sem pecado, você quer matá-la com pedradas porque ela é uma pecadora? E você, é pecador também ou não? Se você não for pecador, então mate-a com a pedra. Se não, todo mundo se retirou. Começou pelos mais velhos, até os mais novos. Fica só ele, Jesus e a mulher.
E aí ele virou para a mulher e falou, vai mulher, eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Ou seja, disse para ela, aprenda a lição. Você veio aprender, então aprenda a lição. Essa experiência que você viveu agora é a única, mas você tem que aprender com isso. Vá e não peques mais. Todas as pessoas que ele ajudava, ele dava sempre esse recado. Se a gente continuar lendo o Evangelho de Jesus, a história da Bíblia, quando ele terminava, vá e não peques mais. Pecar é uma palavra que está na Bíblia, mas traduzindo, ela tem o mesmo significado de erro. Dentro do, como a gente estuda no Espiritismo, o catolicismo fala pecar. Aqui nós falamos errar. É a mesma coisa, nesse sentido. Vá e não erres mais. E em todas essas passagens, o que Jesus quis nos ensinar, ele ensinava o quê? Empatia. Ele ensinava o altruísmo, que é a abnegação de si próprio, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro e pensar, nossa, será que se eu me colocar no lugar dele, será que eu vou sentir a dor que ele está sentindo? Será que eu vou condenar da mesma forma? Então vamos praticar a empatia. Ele ensinava o altruísmo, ele ensinava o perdão das ofensas, perdoe. Imagine se aquelas pessoas que estavam querendo matar a mulher, ao invés de sentir ódio, sentisse altruísmo pela mulher, sentisse compaixão pela mulher. Ninguém jamais teria pego uma pedra, né? E ensinava a indulgência, sejam indulgentes com as faltas alheias. Por que não? Porque nós precisamos de indulgência também. Não pensemos que nunca vamos precisar, porque vamos, porque estamos aqui nesse planeta e erramos muito. Então, eu preciso ser indulgente com a falta da Cecília, com a falta da Neuza, porque em um momento ou outro na minha vida eu vou precisar que outras pessoas sejam indulgentes comigo, porque eu vou precisar, é óbvio. Eu sou um ser humano, eu estou aprendendo, eu não sou perfeita. Um dia, talvez eu vou estar no caminho de chegar até Jesus, mas ainda não sou. Então, pela mesma forma que eu preciso de pessoas sejam indulgentes comigo, me perdoem, tenham paciência comigo, dessa mesma forma eu preciso agir com os outros. Então a indulgência é aquele sentimento que caracteriza o cristão verdadeiro, né? Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que a base religiosa da doutrina espírita é o cristianismo, né? O Novo Testamento, que foi escrito pelos os 4 evangelistas, que é a história dos 3 anos do trabalho de Jesus pela criação da doutrina cristã. Os 3 anos do trabalho dele está nos 4 evangelhos, né? E é a base da doutrina espírita, né? Então, o verdadeiro cristão possui esse sentimento. Vamos dizer, o verdadeiro espírita possui esse sentimento de indulgência. Se ainda não temos, não nos preocupamos, vamos trabalhar para que a gente possa adquiri-lo aos poucos, né? Então, vamos ser... Então, esse sentimento de indulgência, ele se expressa pela postura complacente, compreensiva, compreensão com os outros, perante a falta ou a imperfeição dos outros. Vamos ser compreensivos, não só julgar e apontar um dedo. Ser indulgente é saber relevar, é saber perdoar, ou mesmo não reconhecer os defeitos dos outros. Eu sei que a Mirtz gosta de roer unha, mas eu não vou ficar falando, Mirtz, você é roedora de unha? Eu sei que ela tem esse defeito, mas eu não vou ficar falando toda hora. Eu nem vi, viu? Aqui essa última parte do Evangelho fala que a indulgência jamais se ocupa dos maus atos de outros. Você vê passar alguém fazer uma maldade, você não vai perder seu tempo fazendo fofoca com aquilo, passando para frente. Se você é uma pessoa indulgente, você pode ter compaixão por aquela pessoa, pode tentar ajudar aquela pessoa com paciência, com brandura, mas jamais fazer com que aquilo seja reproduzido. Ainda mais hoje, com essas coisas de social media que tem aí, que
demora só um segundo, né? Demora um minuto para o mundo inteiro saber o que acontece em algum lugar. Então, as pessoas indulgentes, elas não perdem tempo com isso. Elas não têm tempo para isso. Elas só têm mais tempo para olhar para aquela pessoa e falar: olha, você está precisando de ajuda, você quer conversar, você tem um tempo, você precisa, eu posso conversar contigo. Você quer falar sobre o assunto? Dessa forma que a gente tenta ajudar. Então, aqui é uma análise do julgamento da mentora Joana de Ângeles. Né? Ela fala que toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, olha só, descredenciado legalmente significa que a pessoa não é um juiz de direito, você não está dentro de uma Suprema Corte, entenderam? Então, você não está credenciado para fazer parte de uma Suprema Corte. Então, toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade, pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Toda vez que você critica de maneira má, impiedosa uma pessoa, você não está vendo nada naquela pessoa, você não está vendo o erro dela. O que você está vendo lá é o seu eu, é a sua sombra, é a sua negatividade, que é igualzinho que tem dentro de você. Está refletindo lá. Você está vendo ela, mas aquilo é o que tem dentro de você, é a sua sombra. É a história do dedo, você aponta aqui e vem outro aqui para você. Sabe? Você aponta aqui e o outro está aqui para você. Então, na realidade, você critica duramente uma pessoa, na verdade, é uma projeção, essa crítica. É a projeção da sua sombra. Só que isso te magoa, você não sabe, mas isso te consome. E você quer se libertar disso. O teu espírito quer se libertar disso. Você não sabe como. Você não sabe como, por isso que você critica de forma dura a outra pessoa. Então, você fala, então eu tenho esse bônus porque eu não sei, então eu posso criticar? Não, não pode. Porque se você sente o sentimento íntimo de agressividade e é impiedoso com o sentimento, só em pensar, você é impiedoso com alguém, você não tem a menor piedade, é melhor você dar uma parada antes de soltar as palavras e se analisar. E a Joana de Ângeles fala que a questão do julgamento, de julgar os outros, é uma questão bastante complexa, devido aos fatos subjacentes ao ato. Ou seja, eu posso criticar a Cecília de uma forma dura, mas eu não sei, como ser humano, eu não sei e não tenho como saber o que se passa no íntimo, o que se passa na vida da Cecília. Não tem como eu saber. Se a Cecília cometeu o erro, pode ser o erro mais atroz que possa acontecer, mas eu não tenho o direito de julgá-la, porque eu não tenho como entrar no íntimo dela. Não tenho como saber o que aconteceu com ela, o que está acontecendo com ela. A única forma que eu tenho de saber, ao invés de julgá-la de uma forma dura, é me aproximar dela e tentar estabelecer um diálogo para ajudá-la. Que livro é esse dela? Você lembra? É Jesus e o Evangelho de Jesus segundo a Psicologia Profunda. Eu tenho lá no final, eu tenho. Quase sempre perverso de medir a conduta do outro e com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Julgar, então, representa devassar o inconsciente daquele que está sendo julgado, embora se desconheça as causas específicas do erro. Quando você julga alguém, você está agredindo o subconsciente daquela pessoa. Você está agredindo, sem saber. Você está agredindo aquela pessoa. Mediante mecanismos automáticos de liberação de cargas de culpa e medo retiradas no inconsciente, o julgador escusa-se desvelar das imperfeições morais que possui, facilmente as identificando no outro.
Então você é o julgador, você está julgando. Na verdade, você está encontrando em você mesmo os seus erros morais, aquilo que você precisa trabalhar, mas você não se esforça nem um pouco para se liberar desses erros. Na verdade, é mais fácil identificar o erro nos outros e julgar do que trabalhar em si mesmo. É ou não é verdade? É muito mais fácil. É sempre esse mecanismo oculto que tipifica o acusador costumaz. O justiçador, ela é bem interessante quando ela fala, o justiçador, aquele que quer fazer, que quer consertar a sociedade que ele vive, que ele mora, onde ele vive, ele quer consertar a sociedade. E a forma que ele utiliza para consertar essa sociedade é julgando de forma dura. O vigia dos deslizes das demais pessoas. Então, essa pessoa, ela olha, observa a vida de todo mundo para depois julgar. Ela dá exemplo nesse livro de algumas religiões, alguns religiosos que fazem isso, que supervisionam a vida do pessoal que frequenta a igreja e estabelece que fala em público e critica duramente. Ela fala muito desse tipo de religioso que faz isso. Então, na verdade, essas pessoas, eles são falidos interiormente. Eles não são felizes. Não pense que a pessoa que critica e que destila maldade para os outros, independente do grau de erro que essa pessoa tenha cometido, não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa tranquila, não vive em paz. Na verdade, ela é uma pessoa falida interiormente. Esse é o termo que ela usa, né? E reverte-se do puritanismo e falsa sabedoria. Algumas pessoas, nesse sentido, elas conseguem falar bastante. Elas falam bastante, mas é aquela falsa sabedoria. E faculta-se o direito de se tornar impiedoso e perseguidor de criaturas sobre as quais projeta aquilo que detesta em si mesmo. Ou seja, a projeção que ele vê em si, ele não trabalha em si porque ele se detesta, porque ele tem aquele defeito e ele não gosta daquilo nele. Então ele passa a ser aquela pessoa que não se ama no sentido exato, não se respeita no sentido exato da palavra. Não tem condições de ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, socialmente. Aqui é o julgamento legal. Então, o julgamento legal tem raízes na conquista da ética. Só para diferenciar os dois tipos de julgamento. Porque alguém poderia perguntar, mas e a pessoa que quando comete um crime vai lá no juiz, o juiz vai julgar aquela pessoa? Não, aquela pessoa ela é intitulada para esse cargo. E a ética e a moral e o direito é uma evolução, uma parte da evolução humana, uma conquista humana. A gente tem que ter o juiz, a gente tem que ter a Suprema Corte, a gente tem que... essas pessoas, elas têm que trabalhar para que a sociedade seja educada nesse sentido. Imagine se não existisse a pessoa cometesse um crime e ficasse por isso mesmo. Crime bárbaros e ficasse por isso mesmo. Agora, mesmo nesses casos, quando essas pessoas podem ter cometido crime bárbaros, elas vão para a corte, independente do país onde esteja, tanto aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, elas têm direito a um advogado de defesa. Se ela não tem direito, se ela não tem dinheiro a pagar, ela tem direito de ter o promotor público. Defensoria Pública, que é de graça. É claro que a Suprema Corte nos Estados Unidos é o melhor sistema do mundo, né? Eu já vejo até no Facebook as pessoas falam, se tivesse que copiar alguma coisa dos Estados Unidos, copiaria a Suprema Corte para o Brasil. Mas no Brasil também existe Defensoria Pública, existe tudo isso. E isso é uma aquisição da sociedade moderna onde a gente vive. Agora, a diferença, esse julgamento individual, insensato, arbitrário, decorrente da inferioridade do opositor que apenas vê a própria imagem projetada e odeia a ferida aos outros, tentando se libertar do próprio fardo. Esse é o tipo de julgamento na qual ela está se referindo. Nós estamos discernindo aqui nessa palestra.
Então, agora, se a pessoa erra, seriamente comete um erro grave, você está, de alguma forma, ligado a essa pessoa, tem condições de ajudar, o que você vai fazer? Você vai abandonar essa pessoa, vai deixar ela de mão, vai fingir que nada aconteceu? Ou você deverá tentar ajudar essa pessoa? A mentora fala o seguinte: a análise do erro é uma necessidade impostergável. Se tem algum amigo, alguém da família que cometeu um erro, independente de ser grave ou não, a análise desse erro é uma necessidade. Ou seja, se está dentro da sua família, você tem que chegar perto dessa pessoa e conversar e analisar aquilo que aconteceu. Quando não se faz, realizada com perversas intenções de dominação e do ego, né? Então, você, quando for conversar com alguém que passou por um erro, que está passando por um momento difícil, não tenha a intenção perversa, nem pensa que você é muito superior a ela. Não deixe o seu ego crescer nesse momento, na hora de ajudar, né? Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico. Então, você vai sentar com a pessoa, vai analisar a situação. Para quê? Para corrigir, auxiliar e educar. É muito interessante a forma como ela usa esses verbos. Educar é aí a chave. Porque se você consegue educar no sentido, a pessoa vai se libertar do erro. Ela vai refazer novamente aquilo que ela errou. E ela vai sair daquela cadeia viciosa de sofrimento e de dor, porque não nos enganamos. Os erros, quando ferimos as leis divinas, isso causa dor, isso dói. A gente entra numa onda de sofrimento e não conseguimos sair desse sofrimento enquanto não nos libertarmos pelo amor, na procura de tentar corrigir aquilo que fizemos. Ou que seja nessa encarnação, ou que seja na próxima. Isso vai voltar para você e a oportunidade de corrigir está na sua porta. Não devendo assumir a postura de censor, mas solidariedade para que aquele que errou não incorra no mesmo equívoco. Ponto importante, quando conversar com alguém dessa forma, não seja aquele que está lá para conversar, mas está, na verdade, está censurando a pessoa. Que você, blá blá, não devia ter feito isso, e agora... Não é esse a forma que você deve abordar o assunto. Você deve abordar o assunto com solidariedade, com paciência e ensinar a pessoa aonde que ela errou. Para quê? Por quê? Para que ela não incorra mais naquele erro, naquele equívoco, para que ela aprenda que aquilo estava errado. Não erre mais. Então, como nos explicou o Emmanuel, essa oportunidade que nós temos de servir, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados na Terra, ela é muito importante. E como eu falei lá no início da palestra, a gente tem que se colocar na posição de aprendiz e para realizar o nosso trabalho na cocriação divina. Para isso, nós precisamos nos colocar dentro de nós a paz, o amor, a vontade de ajudar. Quando vemos alguém que está passando por um momento difícil, muito sofrimento, muita dor, não vamos desistir dessa pessoa. Porque existem pessoas que quando elas começam a errar, parece que elas perdem interesse por si próprio. Um exemplo que me vem na cabeça, as pessoas que se envolvem com drogas, quando elas entram no ciclo vicioso, é muito difícil de sair. E muitas vezes, muitas famílias, elas perdem a esperança de ajudar alguém assim. E o que ele fala aqui, independente do erro das outras pessoas, do nível de erro que a pessoa por qual está passando, nunca desista. Nunca desista. Porque se você desistir da pessoa, o que vai acontecer? Você vai perder essa pessoa. De alguma forma, você vai perdê-la. Porque ela está no fundo do poço. Se ela não ajudar a encontrar alguém que a ajude a sair ou se levantar, ela vai perecer. Ela vai ficar cada dia mais fraca, né? Então,
Situemos então no campo do problema, vamos focar aonde está o problema, vamos focar no problema e não na pessoa. Não é interessante? O problema e a pessoa, seja qual for o problema, se a pessoa é um alcoólatra, o João é um alcoólatra, ele é o João. O problema dele é o álcool, o excesso de álcool. O excesso de álcool não é o João. Não tem como ser. Ele é o problema. O João é um ser humano, um filho de Deus, que está passando por um momento difícil de se intoxicar com álcool. Mas o álcool não é o João. Dessa forma, a gente já desvincula as duas coisas e já parte com o coração cheio de humildade para poder ajudar aquela criatura que está necessitada de uma palavra. Então vamos nos situar no problema e com um sentimento sincero de solidariedade e empatia, colocamos no serviço silencioso do coração boas vibrações e carinho. Então, com palavras e atitudes nobres, procuraremos ampará-los para que possam se fortalecer para a prática do bem. À frente, pois, aqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução, e segundo a assertiva do Divino Mestre, com a medida que tivermos medida, nos vamos de medir também. Nunca sabemos quando nós vamos precisar de uma mão amiga, por isso que devemos sempre auxiliar os outros. Com isso, estou fechando a palestra de hoje, agradecendo a presença de vocês. Está aqui, Ana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O título do livro. Muito interessante esse livro, ele analisa as partes do Evangelho. Muito bom. Então, muito obrigada a vocês pela participação.